Olá, todo mundo, todas, todos e todes. Eu me chamo Michele Meira, eu sou do Coletivo Nacional LGBT do PT. Também sou a secretária estadual do LGBT do PT Ceará. Estou secretária de governo, sou secretária da Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará. É a primeira secretaria com status, né? Primeira política de Estado com status de secretaria para a população LGBT, para tratar o tema da diversidade sexual, identidade de gênero. Então, nós estamos aqui no curso da PCO Abramo, né, mais um curso para os futuros vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas desse Brasil. Estou muito feliz desse convite da PCO Abramo por estar aqui com vocês. Dizer que essa aula ela é um pouco letrativa, né? Que a gente tenta passar um pouco do letramento da população LGBT para vocês saberem o que é ser LGBT. Eu sou Michele, sou mulher lésbica, né? Hoje eu estou aqui com a camisa preta, eu sou loura com cabelo cacheado, castanho mais louro por castanho mais escuro, eu uso um óculos de grau, estou de óculos, minha pele branca, atrás de mim tem uma bandeira do Lula com o nome Lula, né, com a foto do Lula, com as cores do arco-íris na nova bandeira, que também tem a parte da bandeira trans e das pessoas não binárias. E também tem aqui uma bandeirinha pequena na mesa com as cores da bandeira trans e as cores e a bandeira LGBT. Bem, aqui eu trago aqui agora para uma formação política para as candidaturas, né? O PT, ele historicamente, ele tem apoiado a pauta LGBT na sociedade, né? As pautas LGBTI+. Vocês muitas vezes me veem falando LGBTI+, vamos ver, porque a gente, na última conferência nacional, nós pautamos que a logomarca, né, que a gente chama as letrinhas do movimento, elas seriam LGBTI+, pela população que se apresentava na conferência. Mas também você pode usar o LGBTQIAPN+, você pode usar o LGBTI+, a inclusão, o mais são todas as outras sexualidades e identidades de gênero que possa ter. Então, na realidade, a gente usa a política pública com o LGBTI+, né? Pelo menos nos governos, no nosso governo, a gente está utilizando a sigla LGBTI+, e colocando mais como todas as outras é, letrinhas que possam aparecer na nossa sexualidade e também para desenvolver a política pública. Bem, é, nesse sentido, a gente coloca aqui primeiro o que é diversidade, né? É importante a gente falar que a diversidade, em termos social, é um conjunto de indivíduos que está dividido entre eles, né? Ou seja, é o nosso conjunto e a nossa especificidade, né? E os indivíduos que têm exatamente suas identidades, né? Então, por exemplo, nós temos a etnia, a idade, o gênero, a religião, a orientação sexual, as pessoas com deficiência, né? E afinal, o que é diversidade sexual? A gente traz aqui o tema da diversidade sexual para vocês entenderem um pouco o que é diversidade sexual. Nós falamos da diversidade sexual como a vivência e expressão da sexualidade, né? O termo é usado para referir a maneira inclusiva a toda a diversidade de sexo, orientação sexuais, identidades e expressões de gênero. Então, há uma divisão aí entre, todo mundo acha que identidade é orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas distintas. Nós temos a identidade heterossexual, né, que são pessoas que se sentem atraídas afetivamente, sexualmente pelas pessoas do gênero oposto. A bissexual, pessoas que se sentem atraídas afetivamente, sexual por pessoas de dois ou mais gênero. Assexual é a pessoa que não se sente atração sexual, não sente atração sexual a qualquer pessoa, né? Assim, ela tem até uma relação afetiva, mas ela não tem ela não sente atração sexual. E o pansexual, que a gente também coloca aí nas letrinhas do mais, são pessoas que podem desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independente da identidade de gênero ou sexo biológico. Então, isso aí é uma definição sobre a orientação sexual. Quando a gente fala de identidade de gênero, a pessoa pode ser
cisgênera, né, que é a identidade que forma, né, o que a pessoa é, né, o gênero, o cisgênero é a pessoa identificada com o gênero que nasce de origem etimológica, desde o prefixo, né, cis significa do mesmo lado ou ao lado de em latim. Faz referência à concordância da identidade de gênero do indivíduo com a sua configuração hormonal e genital de nascença, ou seja, eu nasci com identidade de gênero feminina, eu me sinto confortável e que a minha identidade também é uma identidade feminina, né? Então eu tenho meu órgão genital feminino, né? E meu órgão genital dado para o gênero feminino e minha identidade de gênero também é feminina, então eu sou uma mulher cis. O termo transgênero, né? Que aí também é o que a gente pode colocar de formação o que é a pessoa transgênero, né? Transgênero é o termo que vale para a pessoa que se identifica com um gênero diferente do gênero nasceu, ou seja, seu órgão genital não é igual à sua identidade de gênero. Você não se sente confortável com aquele órgão genital e sua identidade de gênero se sente outra. Então, é uma pessoa transgênero, que pode ser transexual e travesti. Não necessariamente, né, que às vezes as pessoas falam, mas é transexual é a pessoa que faz a cirurgia. Não necessariamente. A identidade, inclusive, travesti é uma identidade política. Inclusive, o movimento ele vem reafirmando isso, né? Então, não necessariamente todos sexuais, eles fizeram a cirurgia, e nem todos os e as pessoas que se colocam como travesti é uma identidade também política de resistência do movimento de reconhecimento desses corpos, que também muitas vezes que não tem a necessidade também de fazer a cirurgia, né, de resignação de gênero. Muitas pessoas associam cisgênero como hétero e transgênero como homossexual, né? Com a heterossexualidade e homossexualidade. Mas a orientação sexual não está relacionada à identidade de gênero. Ou seja, eu posso ser uma pessoa cisgênera e posso me relacionar com uma pessoa trans, posso. Eu posso ser uma pessoa cisgênera e me relacionar com outra pessoa cisgênera. Que aí, no caso, eu que sou uma mulher lésbica, eu me relaciono com uma pessoa com lésbica, que pode ser uma lésbica trans ou uma lésbica cisgênera, pode ser uma mulher lésbica também, ou uma mulher trans. Isso tanto faz. Então, a nossa identidade, a orientação sexual é o desejo, e a identidade de gênero é como se você se reconhece socialmente. Poderíamos dizer assim, né? Como eu me reconheço? Eu me reconheço como mulher, e aí eu socialmente, eu sou uma mulher cis, por eu estar dentro da minha organização, do que eu acho que está ok para mim, que é o meu órgão sexual, a minha genitália está completamente adequada ao meu gênero. A pessoa transgênero, ela não está confortável com o seu órgão genital e não se reconhece nesse gênero que foi colocado a partir do órgão genital, né? A partir e também da sua identidade que foi colocada de masculino e feminino quando nasceu. Então, tem essa diferença aí entre as pessoas cisgênero e as pessoas é, transgênero. Eu sou uma mulher cisgênero. É importante a gente colocar agora, entrando na parte política, né? O Partido dos Trabalhadores ele foi o primeiro partido a incluir as pessoas LGBTs no seu regimento. A defesa da liberdade da sexualidade humana, a defesa dos homossexuais. Naquele tempo, né, a gente ainda não falava LGBT, né? Antes a gente tinha, todo mundo era homossexual, né? Não tinha essa diferença hoje que as especificidades de cada segmento dentro da população LGBT criou. Então, por exemplo, uma pessoa lésbica, né? É uma mulher que gosta de outra mulher, independente, né? Aí quando a gente fala, ela pode ser uma mulher trans pode ser lésbica? Pode. Ela pode ter orientação sexual lesbiana, né? Pode ser lésbica. Então, o Partido dos Trabalhadores ele tem esse histórico e ele criou também os setoriais, né? Nós temos setoriais, diversos setoriais, e tinha o núcleo. O primeiro que foi criado no PT foi o núcleo de homossexuais.
depois se tornou setorial e depois, mais na frente, se tornou uma secretaria. Qual é a diferença do setorial com a secretaria? O setorial, nacionalmente, né? O setorial, ele é menor do que a secretaria para que ele exista, né? Ele precisa de menos filiados. Na realidade, o setorial é para ele organizar um setor. E uma secretaria já necessita de mais pessoas dentro dessa organização, né? E também a secretaria ela tem assento na executiva do partido, né? Ela tem um assento importante nas decisões do partido, né? Então, o setorial LGBT virar secretaria foi um passo muito importante para o governo, para o PT, para que a gente possa incluir ainda mais as políticas públicas e possa compreender ainda mais essa opressão, né? Essa opressão, essa que vem exatamente, né? Que é advinda do machismo, do patriarcado, né? Então, a população LGBT ela sofre o preconceito direcionado, ela se torna alvo da vulnerabilidade, ela se torna vulnerável por isso, ela se torna alvo da violência. Então, tudo isso necessita de ter uma proteção especial, um olhar especial na sociedade para que não tenhamos ninguém fora né, que esteja fora das oportunidades, que esteja fora dos direitos humanos, inclusive. Então, é uma violação dos direitos humanos quando você também viola a condição das pessoas por ela ser LGBT, pela LGBTI+, pela sua identidade de gênero ou pela sua orientação sexual. Então, o partido, né, nesse sentido, logo em 2002, o presidente Lula, durante a campanha do presidente Lula, vários grupos LGBTs, né, e o partido principalmente, né, se organizou para que a gente pudesse fazer uma campanha que o PT pudesse estar à frente, com a pauta que o PT sempre teve, né, as pautas inovadoras, né, a defesa da igualdade racial, a defesa da não violência, a defesa de gênero, da questão de gênero, da defesa dos direitos das mulheres e o direito das pessoas LGBTI+. E a gente tinha por muito tempo, a gente ficava na política, onde é que tinha política para a gente? Era na política de HIV/AIDS, né? Era ali na saúde, por uma resposta nos anos 80 e nos anos 90 que tinha que ser dado para uma resposta à saúde da epidemia do HIV/AIDS e a população LGBT, como a vulnerabilidade também sempre estava perto da gente, não tinha uma política exclusiva, né, direcionada para a população LGBT, e com a advento da AIDS, é, foi necessário organizar uma política de proteção, de prevenção da saúde da população LGBT, o HIV/AIDS foi uma porta de entrada para as políticas públicas para a população LGBTI+. Nesse sentido, a gente vem com a campanha do Lula e dizer, não, nós não queremos só ser vistos naquele lugar, né, no lugar da saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, ela tirou, né, ser LGBT, ser homossexual, ele não é doença. Então, ser transexual, ser pessoas LGBTs e mais não é doença, né? Então, é, nesse sentido, a gente veio dialogando com a campanha, principalmente em 2002, né? Quando o presidente Lula estava na sua eleição, formou-se um grupo de trabalho para pensar a política LGBT também. E aí, nesse sentido, o governo federal começa a pensar, né, como a gente vai colocar essas populações que historicamente foram excluídas, né? Então, em 2003, a primeira coisa que o presidente Lula ele faz, ele eleva a Secretaria de Direitos Humanos à categoria de ministério, né? No sentido que aumenta, né, com essa medida, aumenta os recursos, a autonomia e o poder de fazer de transformação social, de poder fazer a transversalidade da política, porque os direitos humanos, ele não se encaixa, ele não é uma política finalista, ele é um meio, que ele tem as finalísticas são a educação, a saúde, né? Então, assim, a gente tem que ter ações de direitos humanos em todas as outras pastas, né? A gente precisa estar integrado, então, quando ele coloca o ministério, ele dá o poder para que o Ministério dos Direitos Humanos ele possa também
adentrar e dialogar diretamente com as outras áreas para que a finalidade dos direitos humanos seja atingida em cada área, né? E aí, nesse sentido também, o presidente Lula, ele chama para a gente construir dentro da Secretaria de Direitos Humanos um programa chamado Brasil Sem Homofobia, né? Lembrando, antes todo mundo falava homofobia, não existia as letrinhas, né? As letrinhas é a coisa mais recente, né? Porque a população LGBT, mas por que que vocês saíram de homofobia, de também de homossexuais para homofobia, que agora a gente fala de LGBTfobia, né? Por que que a gente saiu de homossexuais para LGBT? Porque as especificidades das, das letrinhas das populações, como lésbicas, gays, trans, né, intersexo, cada um deles também tem suas especificidades, tem sua luta, né, tem sua pauta prioritária. Então, quando você falava homossexuais, você escondia a pauta de uma mulher lésbica, você escondia a pauta dos gays, você escondia a pauta das trans, das pessoas trans, né, de travestis. Então, cada um tem sua pauta e nesse sentido, a gente precisa reconhecer a importância de cada letrinha. Então, nesse sentido, de cada letra nessa sopa de letrinha que fala, né, que é colocado no movimento LGBT, né? Então, e aí foi criado o programa Brasil Sem Homofobia. O programa foi desenvolvido com o objetivo de promover a cidadania e os direitos humanos da população, né? E também para ver a equiparação de direitos e ver o combate à violência, né? O Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTs, né, no mundo, que é catalogado muito pelo movimento social. Então, nós temos alguns avanços de políticas públicas que a gente consegue ter, né, fazer esse levantamento, mas o maior quem mais faz esse controle sobre controle social também para denunciar, né, as violências contra a população LGBTI, mas é um movimento social. Em 2005, e aí era bom colocar que em 2004 também os ministérios eram em torno de 11 ministérios que faziam parte do Brasil Sem Homofobia, né? Mais para frente eu vou dizer para vocês como o governo, a política consegue avançar. Então, em 2005 foi criado o Conselho Nacional de Discriminação e Promoção LGBT+, né? Na realidade, esse conselho era um conselho nacional que ele abrangia algumas outras populações, como a questão racial, como a questão indígena, e daí as secretarias foram criadas, os ministérios foram criados, as secretarias foram criadas, e os conselhos também foram sendo criados, outros conselhos. Então, acabou que dentro desse conselho que tinha várias outras populações, a população LGBT ficou só. E aí, em 2005, o presidente, não, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o conselho LGBT, né, que esse conselho vire um conselho LGBT. Então, em 2005, houve essa mudança para os conselhos, né? O que é que a gente fala também sobre política pública, da importância da política pública LGBT? Quando a gente coloca o tripé da cidadania como uma política inclusiva, né? Então, a política de estrutural para a política pública LGBT, ela tem que ter um tripé que a gente chama de tripé da cidadania LGBT, que é um conselho, né? Logo depois por isso que foi criado o conselho, né? A gente quer um órgão que seja coordenador disso, né? Agora aqui no Ceará a gente criou uma secretaria, mas seria importante uma coordenação, uma supervisão, uma gerência, algo que coordene essa política e um plano que seja um plano de desenvolvimento das ações. Ou seja, o conselho ele vai monitorar, né, uma secretaria vai executar a política do que vai ter, e o plano para dizer o que é que a gente vai fazer, que geralmente os planos são organizados a partir
de, de reuniões com a sociedade civil, né, de conferências, de espaço de participação. Pelo menos nos governos populares, a gente faz espaço de participação para construir um programa, né, para construir uma meta, um plano, para que a gente possa executar a política afinada com o desejo social, né, e dessa forma ser mais assertivo. E aí, em 2006, sancionada a Lei Maria da Penha, né, que aí é uma lei, que foi a primeira lei, né, aprovada no Congresso, que tem né, que fala sobre a nossa população, né, que como a Lei Maria da Penha fala sobre as mulheres, né, a lei, na época, foi incluída as mulheres lésbicas, então, para proteção também, né, da questão das uniões homoafetivas entre mulheres, e garantir também o direito das mulheres lésbicas dentro, na proteção dessa lei. Então, foi a primeira lei no Brasil que fala sobre a população LGBT. Em 2008, né, foi realizada a primeira Conferência Nacional das Políticas Públicas de Direitos Humanos LGBT+. Na época está aqui LGBT+, mas na época era GLBT, porque nessa conferência foi que a gente mudou a sigla para que as mulheres, para que as lésbicas saíssem da invisibilidade. E aí foi sugerido, na época nessa conferência, que o movimento nacional fizesse uma repactuação sobre a sigla e colocasse a sigla como LGBT. Então, foi a partir de 2008 que a nossa sigla, né, o nosso movimento, ele inclui as outras siglas e ele também tem como papel visibilizar nossa população que é invisível, né, alguns de nós que somos invisíveis. Então, foi realizada a primeira conferência, né, que foi um marco, ali foi convocada pelo presidente, foi para a primeira conferência mundial, no qual o chefe de Estado foi, o presidente Lula participou efetivamente da conferência, efetivamente, que a gente pode dizer assim, fez a abertura da conferência, houve, a gente que estava nos bastidores, a gente sabe que houve muita tensão, né, da não participação do presidente, para não dar tanto ibope para esse tema, e o presidente fez questão, e eu lembro bem do início da fala dele na conferência, ele já disse que de opressão e de preconceito ele conhecia, porque ele era nordestino, né, sindicalista, e ele sabia muito bem o que era a dor de sofrer preconceito. Então, ele fez um discurso muito emocionante. E daí essa primeira conferência, ela mexeu com o Brasil, porque ela mexeu, inclusive, né, em fazer esses debates nos âmbitos municipais, nos âmbitos do governo, né, a sociedade civil se organizando para a conferência. Então, isso foi um marco importante dentro das políticas públicas. E daí também é importante a gente falar que essa conferência também ela estava dentro do, do programa Brasil Sem Homofobia, né, do que a gente precisava fazer para avançar nas políticas LGBTI+. Em 2010, né, houve a criação em 2010 houve a criação da primeira coordenação nacional, né? Não existia coordenação nacional, que também era uma demanda, que era dentro daquele tripé da cidadania que a gente fala, e aí o presidente Lula, em 2010, criou a coordenação nacional, né, para gerir um programa, né, um plano, para construir um plano, né, a partir do que foi tirado nas conferências e nos planos nacionais de direitos humanos, o que tinha de participação social foi organizado dentro desse plano. Eu fui a primeira coordenadora nacional da política, né? Nós fomos convidados a partir de uma experiência que nós tínhamos aqui no Ceará, né? Eu estava em Fortaleza, nós implantamos várias políticas públicas para a população LGBTI+, inclusive de participação, fazendo a conferência municipal, realizando conferência municipal na cidade de Fortaleza, que foi um marco, né? Que a gente vem, esse programa
né? Eu posso falar que a nossa experiência aqui, ela foi fundamental a partir de um programa que a gente criou no programa de governo, né? Então, foi um programa de governo, né, da época da prefeita, da então prefeita Luiziane Lins, que o programa dela, né, na disputa eleitoral, isso foi fundamental, inclusive para a gente sentir também quanto era preconceituoso as pessoas, inclusive os adversários, que usaram o nosso programa, né, para ser contra nós. E, e aí é uma experiência que eu posso contar um pouquinho mais na frente, porque para a gente não ter medo, porque quando a gente dialoga e quando a gente fala com firmeza do que a gente defende, o preconceito das outras pessoas, eles ficam feitos como, de alguma forma, como uma perseguição. E o povo brasileiro, ele não gosta de perseguição. O povo brasileiro não tem o ódio no coração daquele antigo governo que ele queria colocar, né? Então, e com o adversário naquele momento contra as nossas ações, que foi a primeira prefeitura que colocou no seu, a candidatura que colocou um real e que foi vencedor esse programa de governo. Mas bem, então em 2010 a gente entra com a criação da secretaria e entra com a criação do Plano Nacional, né? Eu como da secretaria, da coordenação, desculpa. A criação da coordenação em 2010 da população LGBT para coordenar, né, as ações para a população LGBT+, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, mas também fazer essa transversalidade no governo. E aí a gente faz o Plano Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos LGBT. Naquela época, lá no governo, o Ministério, quem coordenava era do Ministério dos Direitos Humanos, com a coordenação da Coordenação Geral de Políticas LGBTs, que era uma demanda para construir o tripé. Ou seja, nesse momento, em 2010, nós temos o tripé da cidadania consolidado no governo, que nós criamos o Conselho, nós criamos a coordenação e nós criamos o Plano Nacional. Então, a gente tinha um plano para seguir, que daí, desse plano, era cerca de mais de 32 instituições do governo envolvidas entre secretarias e ministérios, né, secretarias especiais e ministérios, para desenvolver política para a população LGBTI+. Então, nesse mesmo momento, né, o plano também ele insere a valorização, né, a escolarização, a educação, o acesso à permanência, né, a identidade de gênero, prevenção à violência homofóbica, né? Então, ele tem várias, na verdade, são os pontos que foram debatidos nas conferências e que foram aprovados em conferência, porque nem tudo que é colocado é aprovado, foram aprovados, foram sintetizados e foi construído o plano e também o que tinha no Programa Nacional de Direitos Humanos, né, no PNDH3. Naquele ano também, no ano de 2011, foi criado, né, no ano de 2010, foi começado a pensar essa questão, como é que a gente vai monitorar as violências, né? A gente não tinha nenhum equipamento, a gente não tinha nada que dissesse, a não ser o movimento social organizado em cada estado, em cada município, sintetizando esses dados, entregando e denunciando as violências contra a população LGBTI+. E em 2011, foi criado o módulo LGBT no Disque 100, né? O que que é isso? Por que é tão importante isso? Porque foi o primeiro equipamento de monitoramento e de dizer para o governo federal essa violência, né? E também em 2010, é importante lembrar, o governo federal, né, o presidente Lula assinou o Dia Nacional de Combate à Homofobia, né? Em 2010, ele criou o Dia Nacional de Combate à Homofobia para reconhecer essa violência. Então, é importante, isso também é um marco, né? Porque ele reconhece, o Estado brasileiro reconhece uma violência, criando uma data de combate à violência contra a LGBTfobia, e, nesse sentido, também de desenvolver ações de combate a essa violência. E o módulo LGBTI+, o módulo LGBTI+, no Disque 100, ele contava com gravações, com capacitação
dos atendentes, das atendentes para encaminhamento das denúncias. Essas denúncias eram encaminhadas para o Estado, isso era no âmbito da Ouvidoria Nacional. Então, assim, foi muito importante essa implantação para que a gente tivesse os dados oficiais do governo sobre o que era o Disque 100, sobre o que era a violência dentro do Disque 100. E aí houve o relatório sobre as violências homofóbicas no Brasil, né, elaborado a partir dessas denúncias, né, e a gente viu também que as denúncias aumentavam a cada ano. Por quê? Porque ali começou a ter um canal de denúncia para a população LGBT se sentir protegida, né? De denunciar as atrocidades contra essa população, denunciar o desrespeito, denunciar a violência, né? A falta de acesso. Então, foi muito importante. E aí, mais na frente, né, em 2015, né, nós temos, convocada pela presidenta Dilma, nós temos a segunda Conferência Nacional de Direitos da População LGBTI+, né, Conferência Nacional das Políticas Públicas de Direitos Humanos da População LGBT. No mesmo molde que foi a de 2008, né, agora em 2015, passou um tempo para ter outra conferência, porque o plano também estava dando conta, né? E a gente tinha que organizar essa segunda conferência para para poder também ver as ações, monitorar o plano. Então, foi muito importante a gente em 2015, ou na segunda conferência, desculpa, em 2015, não, 2012, a segunda conferência, né? A segunda conferência foi o monitoramento do plano, né? A segunda conferência ela teve uma importância de também, a gente tinha acabado de aprovar em 2011, né, o direito do casamento da população LGBT a casar, né, o casamento real, porque antes era só união estável, era um contrato, hoje é reconhecido como família. Então, essa conferência, ela foi um marco, a conferência de 2012 foi um marco para exatamente incluir, né, também a pauta de que nossa família, elas merecem ser reconhecidas. Então, em 2012 houve a segunda conferência, falei 2015, mas a última conferência foi em 2015. Então, em 2012, 2008, 2012, a segunda conferência. Então, essa conferência foi fundamental para monitoramento do plano, né, avaliação dos planos, se o plano é isso, o que a gente quer, o que que avançou, e também de falar sobre que as nossas famílias existem, o direito ao casamento, né, a fazer todo um trâmite a instituição brasileira que reconheceu, né, o casamento LGBT como um direito. E aí, em 2013, né, o Sistema Único de Saúde passou a contemplar o atendimento completo para travestis, transexuais, transgênicos, com terapia hormonal e as cirurgias, ou seja, aí a saúde ela sai lá da caixinha do HIV/AIDS, da doença, e vem para os direitos, né? O direito. A gente tinha muito, principalmente a população trans e travestis, que utilizavam muito de recursos de hormônios que não eram ideais para a saúde, né? O silicone líquido era uma das coisas, né? Então, tinha muita questão, inclusive, de voltar para a saúde, já que não tinha um local, né? Uma hormonioterapia, nem cirurgias para essa população. E a identidade de gênero também, né, passou a ser respeitada com a inclusão dos nomes sociais no cartão SUS, ou seja, como a saúde foi a primeira a avançar e ter política para a população LGBT, ela também foi a primeira a ter esse respeito ao nome social e o cartão SUS, ele reconheceu isso, né?
E aí algumas ações foram colocadas, né? O reconhecimento dos casais do mesmo sexo no Serviço Público Federal, isso já era uma ação que foi colocada no Supremo de que os casais, a questão do reconhecimento, né, dos servidores públicos, né, do INSS, de ter direito quando a pessoa, você era casado com uma pessoa LGBT, o reconhecimento desse casamento. E mais na frente, em 2011, a gente teve reconhecimento total disso. E também passou no governo federal, né, a ser oficial, aos planos de saúde, etc. Então, organizar isso dentro do governo, né? O governo federal também, na Organização das Nações Unidas, né, dos Estados Americanos, ele passa a também assinar, né, um texto que define que os países sobre o tema sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então, ele assina a Convenção de todas as formas de discriminação e intolerância da Organização dos Estados Americanos, né, na OEA, ele passa a reconhecer todas as formas de combate, né? Ele vai na convenção, ele reconhece a discriminação e diz que na convenção todas as formas de discriminação e intolerância nós vamos colocar a população LGBT também nisso aqui, e aí, inclusive indicando uma entidade nacional para compor a comissão, né, de combate à discriminação e intolerância à população LGBTI+. A criação do Sistema Nacional de Promoção dos Direitos e Enfrentamento à Violência contra a População LGBT. O Sistema Nacional, ele é uma estrutura de criação de programa de valorização, né, da população, o Comitê de Enfrentamento à Discriminação e à Violência, além de oferecer apoio psicológico e jurídico, né? E aí também a gente tinha os nossos centros de referência, né, que foi uma da política assertiva do governo Lula, e que acredito que esse ano volte, né? Que são os centros de referência também que tem é, assistente social, psicólogo e jurídico para orientar e colocar esse sujeito que tem tão violado os direitos dentro da rede de proteção. É muito importante o centro de referência para a população LGBT+. Eu digo que o centro de referência, ele é um equipamento ele tem uma finalidade que é lutar, né, receber todas as denúncias contra a LGBTfobia, e é um equipamento criado para uma população específica. É um equipamento que uma pessoa trans, ela chega, ela olha no governo, ela assim, é ali que eu consigo ser atendido. É ali que eu não vou sofrer discriminação. Então, ali é o primeiro aproximação com o poder público. Muitas vezes, é, as pessoas LGBTs, elas não acessam por medo, a mesmo de sentir que vão ser discriminadas, e elas passam a não ir para o posto de saúde, elas passam a não frequentar a escola, elas passam a não usar de tudo que o Estado brasileiro dá, tanto de serviço como também de proteção. E o centro de referência é esse equipamento fundamental para que a população LGBTI+, seja acolhida dentro do poder público. Em 2015, né, a gente teve aí a posse também da Simila Rá como coordenadora geral, né, um cargo que eu fui a primeira, né, que foi uma mulher lésbica nordestina, foi a primeira coordenadora da política, né, e aí a gente tem, em 2015, eu fui lá em 2010, aí então a gente tem em 2015 a Cime, né, como a primeira trans, a primeira travesti a ocupar um cargo, né, um cargo de importância, né? Ela fala que tirar a travesti do submundo e da exclusão e se dizer, e é muito importante, porque também é simbólico, né? A gente saber que tem pessoas que superam esse lugar da violência, esse lugar da vulnerabilidade, né? Esse lugar né, que a sociedade coloca, né, da margem social, e vem e você pega para ser uma coordenadora de uma política. Então, isso foi muito importante. Inclusive, em 2015, a CIM também coordena a Conferência Nacional, né? Ela coordena a Conferência Nacional LGBT. Então, a gente tem uma conferência que
traz aí, acho que em 2015, que começa a coordenar as conferências, e aí agora eu vejo que as conferências são fundamentais para a gente, né? Então, 2015, a Cine assume e começa a coordenar processo de conferências nacionais, e a gente tem a Conferência Nacional em 2016, a terceira e última conferência, né, que teve, a última que aconteceu, que agora o governo federal já convocou outra conferência, né, chamar aí também para a gente se organizar, né, para 2025 a conferência nacional, mas que as conferências estaduais e municipais elas acontecem em 2024. Então, esse ano também é ano que a gente vai organizar as conferências, organizar a nossa turma para começar a pensar no novo plano, no plano para o Brasil, de reestruturação, de democratização, de acesso, né? É importante dizer que depois do golpe da Dilma, né, o governo, as políticas públicas da população LGBT+, foram aniquiladas, elas foram cortadas, né? E aí, não, quando chegou ao governo, em 2018, do governo, desse antigo governo do Inominável, a gente teve aí foi um corte total. A única política que tinha era a política que eles tentavam colocar, que a gente tinha, que eram das emendas parlamentares, que conseguiram ainda sustentar algumas ações, mas a política pública mesmo de Estado, voltada para a população LGBT, mas até editais, nós tivemos cortado do governo federal, editais que ganharam, que as pessoas foram contempladas, não tiveram que receber o recurso via justiça porque o governo não queria pagar os editais porque eram temáticos LGBTs. Então, a gente viu que o primeiro corte, né, foi no nosso tema, foi na nossa política. Então, a gente precisa organizar a política cada vez mais, que ela fique amarrada como política de Estado, né? O Conselho LGBT foi, a primeira coisa que fizeram foi tirar o Conselho LGBT, né? Foram desinstituir o Conselho LGBT, desinstituir a coordenação. Então, teve muitas coisas que foram feitas contra a nossa população e que hoje a gente está vendo que é uma reconstrução do Brasil, uma reconstrução das políticas públicas. E aí, a gente sai, né, 2016 teve a última conferência, a conferência de 2016, ela também foi uma conferência já em meio a uma tentativa, né, já tentativas de golpe ali, já no ano de 2016, e e que a gente também entregou algumas questões, e aí foi inclusive em 2016 que foi o reconhecimento é, do nome social do nome das pessoas trans em todos os equipamentos federais. Então, né, a Dilma faz uma lei que ela reconhece o uso do nome social e o respeito ao nome das pessoas que têm identidade de gênero diferente, do que estava no registro, diferente do seu documento. Eu reconheço o nome social como importância de inclusão. Então, vem o governo, os outros governos, alguns estados conseguem, né, continuar uma política, mesmo não tendo nenhuma orientação federal, a orientação federal era de destruição, e a gente vem para 2023 com a Secretaria Nacional das Pessoas LGBTQIA+, do governo federal, ligada dentro do Ministério dos Direitos Humanos, né? A gente volta com o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTI+, e aqui a gente cria, né, um dos pontos importantes foi a criação da Secretaria da Diversidade, né, que no qual eu sou a secretária, no governo do Elmano de Freitas, no PT Ceará. Então, é importante a gente colocar isso, porque são marcos importantes da política pública, né? Um estado nordestino foi o primeiro estado a seguir a orientação nacional de criar uma secretaria, né? E a Secretaria Nacional ter hoje um aporte para coordenar a política de forma mais forte, né? De que tenha realmente recursos e ações
que sejam fortalecidas e com equipe para trabalhar para todo o Brasil uma política efetiva para a população LGBTI+. Então, foi fundamental. Aí a gente eu trago agora, né, que os candidatos e candidatas e candidates aos cargos eletivos do ano que vem, né, do ano que vem não, aliás, aos candidatos, candidatas e candidatos que vão que vão entrar para os cargos eletivos no ano de 2024, a gente traz aqui um debate da importância de cada um, né? Então, a gente fala do poder legislativo, né, que são os vereadores, a Câmara de Vereadores, né, de vereadoras, a instituição legislativa municipal, lá se discute a aprovação de leis e orçamentos do município. A Câmara de Vereadores tem o papel de fiscalizar o executivo, mas também de propor, né, de dialogar, de colocar emendas importantes também no recurso orçamentário, né, de dizer que a pauta, de debater a lei orgânica do município, né, a lei orçamentária do município, a lei orgânica de implantação de políticas públicas, da importância quando o executivo manda ações ou até mesmo de criação né, por exemplo, conselhos, né, um conselho que passa pelo legislativo, ele é mais difícil ser desinstituído. Então, a importância daquele tripé da cidadania passar pelo legislativo, né, de não ser um decreto apenas. O decreto é muito importante, porque às vezes a gente sabe que tem legislativo que é muito conservador e, de repente, uma vontade política de um gestor, né, de um prefeito, de um governador, de um presidente, ele também vale muito, porque é uma vontade política de inclusão dessa temática. Então, a gente tem aí a Câmara de Vereadores como um ponto importantíssimo, e a Câmara é interessante, que a Câmara está lá na ponta, né? É o que chega às demandas sociais, diretamente, né? Não dizendo que os outros não chegam, mas na Câmara, aquele município ali, ele chega a tudo que acontece no município. Então, a importância da Câmara, da gente ter nossos legisladores, da gente ter os nossos, né, vereadores que tenham a pauta LGBT como uma pauta importante. E aí, os nossos legisladores, os nossos vereadores do PT, eles têm a obrigação política partidária de defender a população LGBT+, de incluir a população LGBT+, na sua agenda política, para que a gente possa realmente adentrar o legislativo com essa pauta e transformando vidas, né? Porque quando a gente coloca, né, para votar questões importantes, a gente também está falando sobre mudança de sociedade, de olhar qual a sociedade que a gente está construindo, né? Qual a sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade igualitária, a gente quer uma sociedade humana, a gente quer uma sociedade onde as pessoas não sofram preconceito, não sofram discriminação, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia. Então, nesse sentido, a pauta do legislativo é fundamental para nós LGBTs, né? A importância do poder executivo, né? O poder executivo é representado pelos prefeitas e prefeitos e prefeites, né? Seus representantes têm como função administrar e governar, devendo garantir o bem-estar da população. E aí a gente fala de novo, né? Existe, né, os poderes, né? O poder legislativo e o poder executivo, que vai exatamente às eleições que vão ser esse ano, né? Em 2024. E aí a gente coloca exatamente a importância de ter um programa na campanha do candidato a prefeito, prefeita, prefeito da cidade, que possa ter um programa, que no seu programa ele inclua as pautas LGBTI+, para fazer esse diálogo também social, porque a eleição, a campanha, o processo de campanha, ele não é só ganhar ou perder, né? Claro que todos os candidatos e candidatas, a gente quer ganhar. A questão ele também é um debate social com a sociedade. Ele também desmistifica valores que estão postos aí e constrói outros. Então, é importante a gente também ter no nosso programa, né, de candidatura a pauta LGBTI+, né? A gente precisa adentrar isso. Como fazer isso, né? É uma pergunta também importante. Como fazer isso? No seu estado, no seu município,
tem movimento LGBT mais organizado. No seu município, deve ser organizado um grupo para pensar isso, inclusive para lhe ajudar a construir esse programa e a construir o seu plano para vereador, o seu plano para prefeito, né? O seu programa de prefeito na cidade, prefeita e prefeito. Então, acho que é importante a gente organizar a nossa turma que está em torno da gente, que com certeza tem LGBTs, né? E vir construir esse programa e provocar também a construção desse programa e saber o que as pessoas pensam disso. Então, a gente, o PT, ele tem cartilhas para a população, a gente tem um site que fala, vai ter, né, que coloca lá o programa LGBT, o que que a gente pensa para o Brasil, o que que a gente pensa para os municípios. Então, é importante a gente também estudar um pouco sobre esse tema, né? E aqui eu trago, né, depois de falar sobre poder legislativo e executivo, eu trago o tripé da cidadania, né? Que aí o conselho, né, uma secretaria, uma coordenação. Hoje a gente tem uma secretaria nacional, é importante a gente pensar, né, de colocar, e às vezes no plano, no nosso programa, a importância de ter um órgão gestor da política LGBT que possa ter pessoas que são LGBTs e que vão saber lidar também com esse tema. Então, é importante e que a gente tenha um plano, né, que o plano municipal, que a gente execute esse plano com as demais secretarias, porque o plano ele traz outras secretarias. O plano é uma pactuação também de ações entre secretarias para que possa ter realmente a mudança e a inclusão, né, da política LGBT, a mudança social, um olhar diferente sobre a política pública. O PT sempre teve esse olhar de inclusão, né? O PT sempre sempre teve na vanguarda das ações. Então, ter um plano, o plano municipal, ele é muito importante para você monitorar e o conselho também para fazer esse monitoramento junto aí com a sociedade civil e o governo. Isso fortalece o governo, isso fortalece a sociedade, e se cria outro parâmetro, né, de olhar social sobre o que a gente quer, né, para o mundo, né, o que a gente pensa para o mundo. O PT ele também é um partido internacionalista, então a gente pensa uma mudança de conceito, a gente pensa o socialismo, a gente pensa a inclusão, onde as pessoas estão em primeiro lugar. Então, as pessoas em primeiro lugar, isso quer dizer que a gente precisa fortalecer as pessoas que estão na vulnerabilidade aqui, para que elas se insurjam também, que elas sejam sujeito, parte disso. E aí, quando a gente fala de participação social, a gente traz isso. Quando a gente fala de orçamento participativo, a gente traz isso, a gente traz o povo como o grande desenvolvedor dessa política, né? De pensar essa política junto com o poder público. E aí é importante a gente falar que o movimento nacional, ele tem um calendário. E a gente colocar aqui são algumas datas do calendário, tem outras datas de calendário. Estou trazendo aqui as que são comemoradas nacionalmente, muitas vezes, né? Assim, as que, na realidade, têm mais visibilidade, mas nós temos o calendário LGBT, ele surge datas específicas, importantes para que a gente possa também reconhecer esses sujeitos. Então, dia 28 de junho, ele traz o Dia do Orgulho LGBTI+, né? E esse dia é um dia internacional. Muitos municípios e muitos estados, eles já existem esse dia no seu calendário. Se seu município não tem, você é candidato, é importante colocar, que é o dia que colocar no calendário oficial do seu município, pensar, colocar no calendário oficial do seu município, o dia do orgulho LGBTI+, que é o dia também que dá uma visibilidade, que diz que as pessoas LGBTI+, elas precisam também desse apoio, né, de dizer, olha, o LGBT ele tem orgulho, então ele precisa também dizer socialmente que ele tem orgulho, que a gente não tem nenhum tipo de problema. Nós queremos construir uma sociedade em parceria com todas e todos que fazem sociedade. Dia 17 de maio, como eu falei, aqui tem é o dia estadual, coloquei aqui como dia estadual, mas ele já é o Dia Nacional do Combate à LGBTfobia, assinado pelo presidente Lula. Então, é importante que no 17 de maio a gente também coloque como dia municipal, que a gente organize a data, né, o Dia de Combate à LGBTfobia, né? Aqui a gente tem
o 17 de maio estadual, que é uma lei da Assembleia Legislativa, né? Que ela diz que a gente precisa passar uma semana, ter uma semana toda de eventos de combate à LGBTfobia no Estado, né? Então, com diversas ações. Então, é importante a gente não só fazer o dia, mas também dizer o que que esse dia representa, né? De ter ações no governo para esse dia. O dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade travestis e transexuais, né? É importante esse dia também, que aí as trans, elas precisam também dar visibilidade, elas precisam colocar a pauta dela, que não vai ser só no dia do orgulho, elas precisam ter uma pauta específica devido ao machismo, né, o patriarcado, e aí a gente vê toda essa construção cultural de preconceito, né? E no dia 29 as trans e pessoas travestis, as pessoas trans, né? E as pessoas travestis vão exigir visibilidade. Elas existem, elas estão nos locais, elas precisam estudar, elas precisam trabalhar, elas precisam ter dignidade. E essa pauta aí da visibilidade trans. E no dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica, né? O dia 28 é o dia de todas as letrinhas, e o dia 29 é o dia da visibilidade lésbica, para também falar da visibilidade das mulheres lésbicas, que nem todas as mulheres são hétero, né, que nós precisamos ter também o cuidado, que nós também sofremos violência, o estupro corretivo, então, é a saúde da população, da população lésbica, né, hoje a gente tem agora o Lesbocenso, que foi o primeiro censo sobre o perfil da população lésbica no Brasil, né, que fala o acesso à saúde, se tem, se não tem, que fala sobre a questão das nossas violências específicas, muitas vezes parecida com a violência das mulheres, né, que as mulheres sofrem, a violência, as violências em casa, né, que muitas vezes é a domiciliar, a violência doméstica que a gente sofre, né, porque a sexualidade das mulheres, elas são também controladas, né, vigiadas, e então o direito à maternidade, né, então tem várias pautas que a visibilidade lésbica também, que é esse dia do orgulho, mas aí também a gente tem outras datas, né, tem o dia da visibilidade bi, então tem outras datas que estão sendo incorporadas ao calendário do movimento, para que a gente possa também reconhecê-las e colocá-las na pauta. Isso é importante, essas datas também, que aí quem está na Câmara Municipal, né, pode chamar audiência pública, pode chamar, fazer audiência sobre esses dias, né, sobre do orgulho, do combate à homofobia. Então, é importante a gente se organizar e ter essas pautas dentro do nosso cotidiano da política, né? É saber defender e por que a gente defende. E aí eu encerro aqui, né, a Secretaria Nacional, né, do LGBT+, né, que em 2022 completou 5 anos, agora já está vai completar agora, em 2024, 7 anos, e a gente vem na luta, né? Eu trouxe aqui a marca, né, da secretaria, dos 5 anos da secretaria, que foi em 2022, que são, né, datas importantes, né, 5, 10, 15. E aí é uma secretaria recente, mas é uma secretaria que já tem dado muitos frutos, né? Nós temos o projeto Nossas Cores, que é impulsionar as candidaturas LGBTs, né? Ajudar as candidaturas LGBTs mais dentro do partido. Nós somos o partido que mais elegeu a pessoas LGBTs, nós somos o partido que organizou, que mais teve candidaturas LGBTs, então a gente tem se debruçado também na inclusão dessa população na política, porque não adianta só se representar, acho que é importante, né, a gente ter os parceiros, as pessoas parceiras do movimento, as pessoas parceiras das pessoas LGBTs, principalmente quando a gente não consegue acessar a política. E hoje, o PT, com o projeto Nossas Cores, nós também conseguimos acionar e organizar melhor essa população para que também entre na disputa política, para que ela fale sobre ela naquele debate político, quando a gente diz que o debate, que a eleição não é apenas ganhar ou perder, mas também é uma disputa de narrativas sociais, de debate social sobre corpos que nunca apareceram.
Então, aí a gente vê as pessoas trans que foram eleitas, a gente vê mulheres lésbicas eleitas no último pleito, e é importante que a gente tenha pessoas que são LGBTs candidatas e pessoas que não são LGBTs que levem a nossa pauta, que tragam a nossa pauta como uma pauta importante de direitos humanos, né, de cidadania, de inclusão social, né? Então, acho que a gente tem um papel fundamental, cada candidato, cada candidata, a mudar e incluir e ser um transformador de uma nova política, né, de um novo olhar sobre a sociedade para a sociedade. Então, acho que a gente tem, né, vou encerrando aqui, a gente não tem que ter medo, né? Acho que colocaram muito, principalmente na campanha eleitoral, né, segurar o tema. Aqui no Ceará, a gente também não teve medo, a gente colocou o tema, a gente colocou no programa do governador Elmano as nossas demandas, e a gente colocar nossas demandas no programa é dar dignidade, é dar visibilidade a uma população que historicamente foram excluída da política, né? E aí trago aqui, né, essas palavras aqui, quando a gente teve na prefeitura de Fortaleza, uma prefeita que colocou e que enfrentou o debate político, de forma que não, de não retroceder, que quando a gente teve a prefeita Luiziane dizer, olha, Fortaleza não vai ser a cidade mais homofóbica do Brasil, que era uma pesquisa que tinha em 2004, né, foi feita pelo Instituto Ayrton Senna, pela Secretaria de Mulheres e outras secretarias, né, e outros parceiros, mas principalmente o Instituto Ayrton Senna e a Secretaria de Mulheres falam sobre juventudes e que falava que Fortaleza era a cidade mais LGBTfóbica do país e a gente precisava enfrentar isso no processo eleitoral. E a gente tem que enfrentar isso no processo eleitoral de 2024 para que o Brasil não seja o país mais LGBTfóbico. A gente precisa que o país seja organizado e as candidaturas municipais, o pleito municipal é fundamental para que a gente transforme ali na base o olhar, o coração e mente da população, para que saiba que incluir a política LGBTI+, não traz prejuízo, nem traz prejuízo, nem traz problema. Incluir a população LGBTI+, na pauta política, ela traz dignidade, ela traz um ambiente de paz, de companheirismo, de compreensão sobre o outro, né? De socialismo. Então, acho que quando a gente pensa liberdade, a gente pensa a liberdade de todo mundo. Quando a gente pensa solidariedade, a gente pensa solidariedade de todas as pessoas. Então, incluir a população LGBTI+, no programa de governo, no plano de governo, e ter a Secretaria Nacional LGBT mais do PT, as secretarias estaduais que já tem todos os estados, né? As secretarias municipais, que ainda nem todos os estados têm, mas tem núcleo, tem coletivo. Então é importante incluir na sua campanha, para que sua campanha tenha realmente a diversidade dentro do seu rol, das prioridades e da luta social que a gente vai enfrentar. Então, forte abraço a todos, todas e todos que participaram dessa aula comigo. Quero dizer que eu estou muito feliz, parabenizar a Perseu Abramo mais uma vez por esse incentivo, né, e por essa qualificação dos nossos candidatos, candidatas e candidatos, e dizer que estamos à disposição para avançar cada vez mais na luta contra o preconceito, contra a discriminação e por um país mais justo, por uma sociedade mais justa e por uma sociedade mais igualitária. Muito obrigada, gente, e até a próxima.